Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu trago a segunda parte do nosso vídeo sobre o IPO do Nubank. Então, lembrando, a primeira parte a gente olhou a parte qualitativa da empresa, né? Se tem qualidade na execução, se a estratégia faz sentido. E hoje a gente vai olhar um pouco a parte dos números, do valuation do Nubank, tá? Então, no final do nosso vídeo, a gente deve dar um viés para o Nubank, se a gente acha que a empresa é positiva ou negativa, e se vale a pena entrar ou ficar de fora do IPO nesse momento. Então, se você quer saber um pouco do nosso racional sobre o Nubank nesse momento, fique no vídeo até o final, e se gostar do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E a gente começa o vídeo logo após a vinheta. Até lá! Bom pessoal, vamos então para o valuation do Nubank aqui feito pelo GA, o primeiro valuation público, a recomendação pública que a gente vai fazer aqui no GA Invest. Então fiquem até o final para descobrir se a gente vai recomendar ou não entrar no IPO do Nubank, tá? Deixando bem claro aqui, pessoal, a primeira coisa, né, que eu queria dizer para vocês. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, é importante que vocês assistam para vocês entenderem a tese qualitativa do Nubank. Lá a gente fala sobre a qualidade da empresa, sobre o negócio de fato, né, o que eles querem fazer, quais são as estratégias. Então é fundamental para vocês entenderem esse tipo de conta que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Segunda coisa, eu utilizei alguns relatórios do BTG Pactual e do JP Morgan para me ajudar a realmente pegar métricas para conseguir fazer essa tentativa aqui de precificar o Nubank. A terceira coisa é que eu vou precisar que vocês abram um pouco a cabeça, tá? Porque o Nubank, ele não é uma empresa que você consegue tradicionalmente colocar no fluxo de caixa descontado, né? Eu até tentei fazer o fluxo de caixa descontado no Nubank, mas depois eu cheguei à conclusão que eu estava realmente tomando muitas premissas ali, com uma grande quantidade de incertezas. Então acabava que o valuation ele ficava muito amplo, né? E quando você tem um valuation muito amplo, você fica muito impreciso. Então eu preferi utilizar outras métricas aqui mais simplificadas, que eu tenho que adotar menos premissas, para mostrar para vocês o quanto que o Nubank pode valer de acordo com a estratégia que ele está querendo fazer na América Latina, tá? Primeiro de tudo, pessoal, eu queria quebrar um pouco do preconceito que o pessoal tem com o Nubank, né? Porque o pessoal fala que o Nubank realmente ele é relevante, que ele não está crescendo, que não dá lucro, né? E aqui tem alguns gráficos bem interessantes, né? O Nubank ele é o quinto atualmente no market share de cartões de crédito. Então, ele veio de 1,9% aqui em dezembro de 2017 para 6% em junho de 2021 agora. Então, um crescimento bem grande, e você vê que todos os bancos aqui grandes, né? O Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil, eles têm perdido market share nessa parte de cartões, né? Tem também, né, a parte de empréstimos ao consumidor de varejo. O Nubank hoje em dia ele tem 1,6% do mercado, né? E ele tem ganho esse mercado bem rapidamente, porque ele começou a lançar crédito em junho de 2019. Então, em 2 anos, ele chegou a praticamente 2% de market share. E a gente vê também a mesma coisa com os bancos incumbentes, né? Você vê queda de market share desde que o Nubank e outros bancos, né, como o BTG, o PAN, o Banco Inter, eles começaram a oferecer um pouco mais de crédito. Aqui o destaque é até para a XP, que cresceu muito rapidamente a sua carteira de crédito, né, para 3%. Então isso é para mostrar para vocês, pessoal, que diferentemente do que muitas pessoas falam, muitos analistas falam, existe de fato valor dentro desse negócio. A gente está vendo realmente uma disrupção acontecendo por conta desses bancos digitais em relação aos bancos incumbentes. Agora, eu já vou adiantando, qual que é a nossa visão aqui do GA, tá? Nossa visão resumida. Os bancos como o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú, Santander, eles vão falir? De forma alguma, tá? É um erro muito grande você achar que esses bancos eles vão deixar de ter a parcela do market share deles. Até porque tem muita gente que escolhe o banco, olha aqui, a porcentagem de pessoas. Por que você escolheu o banco como banco primário? Aqui você tem a confiança na instituição. E a confiança na instituição, ela é predominantemente dos grandes bancos, tá? Então, é uma coisa que provavelmente o Nubank ele vai conseguir ganhar ao longo do tempo, mas atualmente os grandes bancos eles têm essa confiança do consumidor. Então, eles têm o seu market share
garantido dentro desse mercado. O que a gente acha é que a rentabilidade tende a reduzir, a margem financeira tende a comprimir, então é um ambiente competitivo um pouco maior, no qual esses bancos como Inter, Nubank, PagBank, Banco Pan, eles tendem a ganhar mercado e tendem a se consolidar dentro desse mercado. Então é uma coisa que está acontecendo, não é algo negativo para os bancos incumbentes, mas é importante sempre a gente colocar isso dentro do preço, né? Então, você tem o Banco do Brasil, por exemplo, negociando a 0,6 VP, né? Será que faz sentido? Será que realmente o Banco do Brasil ele vai perder tanto share assim? Enfim, né? Voltando aqui para o Nubank, né? Um dos motivos pelo qual a gente acha bem interessante o Nubank é realmente o NPS desses bancos digitais, né? Eles têm esse relacionamento com o consumidor muito mais forte do que os bancos tradicionais. Santander, Itaú, Bradesco e o Banco do Brasil têm NPS muito menores do que o Nubank, o Inter e o PagBank, por exemplo. E o banco principal das pessoas atualmente é o Itaú, primeiro lugar, aqui com 16%, mas você vê o Nubank aqui com 15% já. Então é uma coisa bem impressionante, né? Inclusive eu achava que era bem menos, né? A gente já vê o Nubank aqui em 15% das pessoas afirmaram que sendo o banco principal. Tá? Então bem interessante esses dados aqui para a gente conseguir quebrar um pouco esse preconceito em relação aos bancos digitais. Como é que eu separei o valuation do Nubank? Né? A minha ideia, naturalmente, era fazer um fluxo de caixa descontado, mas eu acabei percebendo que tinha muitas premissas ali que iam ficar muito imprecisas. Então eu fui para algo um pouco mais simples. Tá? Na faixa inferior, o Nubank ele pode vir a 250 bilhões de reais de market cap, né, de valor de mercado, na faixa superior a 280 bilhões de reais. Então, entre a faixa lá, eu salvo engano, é 46 bilhões de dólares a 51 bilhões de dólares. Né? 46 bilhões de dólares a 51 bilhões de dólares. O endividamento total do Nubank atualmente é de 1 bilhão de reais. A receita total que a gente estima para 2021 é 8,5 bilhão. 8,5 bilhões, 9 bilhões, 9,5 bilhões, deve chegar por ali se ele continuar o crescimento que ele está tendo trimestralmente. Né? Para vocês terem ideia, o Nubank ele cresceu esse ano aproximadamente 30% a cada trimestre. Tá? De um trimestre para o outro, ele cresceu 30% a receita total dele. Então, um crescimento muito forte. Se a gente for considerar, então, um cálculo básico aqui de EV sobre receita, né? Considerando a média ali da faixa indicativa do Nubank, a gente vai ter um EV sobre receita de 30 vezes. É muito elevado, tá? Muito elevado, até para as empresas de tecnologia. Eu acho que eu nunca vi um EV sobre receita de 30 vezes. Então aqui a gente já tem a primeira métrica do Nubank para falar que, olha, esse IPO está vindo numa faixa bem salgada. O Nubank ele tem 49 milhões de usuários totais, né, foram o que eles colocaram no prospecto. Provavelmente já ultrapassaram os 50 milhões, porque eles estavam adicionando 2 milhões de usuários na base por mês. Tá? Usuários ativos 35 milhões, que é uma métrica, é uma quantidade bem grande. Né? Então você tem praticamente 70%, 71% dos usuários são ativos. Esse ARPAC aqui é como se fosse a receita estimada para aquele cliente ao longo do ano. Então, cada cliente ativo do Nubank, ele tem uma receita estimada de R$22. Como é que você pega isso? Você pega a receita estimada para 2021 e divide pela quantidade de usuários ativos mensais. Tá? Então, uma métrica que essas empresas de fintech elas utilizam bastante, né, é o EV sobre usuários. Eu não gosto muito dessa métrica, mas é uma métrica diretamente para a gente conseguir ver como que o Nubank ele tem captado ao longo das suas séries de captação. Né? Você vê que a primeira série de captação do Nubank foi em março de 2018, a série Z, e ele captou ali a $333 por cliente. Depois, nas 4 próximas séries, né, inclusive em junho de 21 foi a série que o Warren Buffett entrou, ele captou em média ali de $800 por cliente. Tá? Então, atualmente, ele está cobrando no IPO uma média de R$5.500. E se a gente for colocar essa média aqui de dólares para reais, ele estava captando na média de R$4.300 por cliente. Então, um prêmio de EV usuário para o IPO de 126%. Se você for considerar a média das captações por cliente, o valuation do Nubank deveria sair a 210 bilhões de reais pela quantidade de clientes que a plataforma tem. Tá? Então, a gente considerando aí a quantidade de clientes que a plataforma tem, esse seria o valuation do Nubank e, consequentemente, estaria fora da faixa aqui do IPO. Então, só para vocês terem noção, a faixa inferior ele estaria abaixo
né? Teria que cair 20% aí da faixa inferior para estar dentro de uma métrica aceitável de acordo com as últimas captações, tá, pessoal? Então aqui a gente já começa a ter uma ideia de quanto de fato seria um preço interessante, um preço que várias pessoas do mercado já julgaram justo para o Nubank, tá? Então a gente vê que essa métrica aqui do IPO, essa faixa inferior superior, está acima de todas as métricas que a gente está avaliando. Tanto do EV receita, como do EV sobre o usuário também, a gente acha que está acima. Então, pessoal, partindo para a segunda parte aqui do nosso valuation, eu trouxe vários bancos que a gente pode comparar com o Nubank. O caso mais clássico, que é o Inter, né, que seria um banco que tem um tamanho parecido aí com o Nubank, tem um modelo de negócio parecido. Eu trouxe também os bancos tradicionais, o Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Trouxe algumas empresas que estão entrando nesses serviços financeiros agora de crédito, né, como a Stone e a XP, empresas maiores. Trouxe o Banco Pan, também um banco digital relevante aí dentro do Brasil, e alguns bancos, algumas métricas aí internacionais, né, como o Revolut, o Shime e o N26 que está entrando agora no Brasil também, tá? Então, o meu intuito aqui era tentar reunir a máxima quantidade de dados para a gente conseguir tirar algumas conclusões aqui acerca da avaliação do Nubank, tá? Aqui eu coloquei a faixa média do Nubank, então ele tem um market cap aí de 266 bilhões de reais, tá? A gente vê que ele é acima de todos os bancos que a gente tem, até o Itaú aqui, que é um soberano aí dentro do Brasil, o Nubank está vendo uma precificação acima, bem acima do Banco Inter, né, que é bem interessante. Então, se a gente for comparar o quanto que o Nubank está querendo lançar o seu IPO acima do Inter, é 8 vezes maior do que o valor de mercado do Banco Inter, tá? Aí a gente vai para algumas partes aqui de usuários totais, né? O Nubank, cerca de 50 milhões de usuários, o Inter tem 15 milhões de usuários aproximadamente já, o Itaú tem 87 milhões, o Bradesco tem 100, Santander tem 50, Banco do Brasil tem 70, a Stone tem 1 milhão de usuários, menos usuários, né, porque é uma empresa mais voltada para pequenas e médias empresas, a XP 3 milhões, usuários, uma quantidade muito grande de usuários ativos dentro desses aqui, 12 milhões do Banco Pan, Revolut 16 milhões, 12 milhões do Shime e 7 milhões do N26. Quando você vê o preço por usuário total, você vê até que o Nubank, ele tem, quando você vê esses dois aqui, fica bem distorcido, né? Porque eles têm muitos poucos usuários. Mas quando a gente olha no cenário aqui Brasil, né, no cenário doméstico, a gente vê que o Nubank ele tem um preço por usuário total bem acima do Inter e do Banco Pan e bem acima também dos bancos tradicionais. Quando a gente olha para fora, porém, a gente vê uma coisa já um pouco diferenciada. A gente vê que o market cap do Revolut, do Shime, do N26, ele é bem maior. O preço por usuário aqui, ele é muito maior, né? Então, é uma coisa que me chamou a atenção pelo seguinte, na minha opinião, esse Revolut, o Shime, o N26 agora está entrando no Brasil, pode ser que ele faça um estrago. Mas eu acho que, olhando para serviços bancários e serviços financeiros, o grande potencial do mundo, talvez, esteja na América Latina, que é exatamente onde o Nubank está. Então, olhando por essa métrica aqui de usuários totais, já não me assusta tanto esse valuation do Nubank. Olhando apenas por essa métrica, tá? Porque eu acredito que o Revolut, Shime e o N26, eles estão em mercados que têm menos potencial de crescimento do que o mercado de serviços financeiros da América Latina. Pelo menos é isso que eu tenho observado no prospecto do Nubank, olhando também, acompanhando o Inter também já há bastante tempo. Quando você vê os usuários ativos, né, que é o que de fato importa, principalmente para os bancos aqui que a gente tem dentro do Brasil, aí a gente vê uma métrica um pouco mais similar, até aqui no Itaú, por exemplo, tem uma métrica bem similar com a do Nubank, mas ainda assim 3 vezes maior do que a do Inter, né? Então você vê que a precificação de usuários ativos do Nubank em relação aos bancos digitais brasileiros, ela está bem acima, mas alguns bancos tradicionais eles estão com a precificação de usuários ativos aqui bem de acordo com o Nubank, tá? Então não tem tanto absurdo aqui perto. Agora, é claro, é bom deixar claro o que? Os bancos tradicionais eles conseguem tirar muito mais receita dos seus usuários ativos, cerca de 10 vezes o que o Nubank consegue tirar, tá? Então, isso é uma métrica importante para a gente ter em cabeça aqui. O fato é que, em comparativo com o Inter e com o Banco Pan, por exemplo, que são bancos digitais também, o Nubank ele tem um preço por usuário ativo muito maior. Preço-valor patrimonial 10 vezes, que o Nubank está querendo vir. O Inter tem 4 vezes, o Itaú 1.6, Bradesco 1.3, Santander 1.6, Banco do Brasil aqui bem barato a 0.6, Stone 2.23,
XP 6.4, 2.5. Então você vê que também na parte do preço-valor patrimonial, muito acima o Nubank, né? Não só dos bancos tradicionais, que isso aí já seria óbvio que ele tivesse acima, mas também dos bancos digitais, né? Dos bancos digitais mais fortes que a gente tem dentro do Brasil, e também da XP, que é uma máquina de gerar caixa, né? Então a gente vê uma precificação aí acima. Quando a gente olha preço sobre depósitos, aqui eu trouxe apenas dos bancos digitais. De novo, né, 3 vezes acima do Banco Inter e 12 vezes acima aqui do Banco Pan. Preço sobre receitas, também acima de todos esses bancos, tá? Aqui uma precificação bem acima para o Banco Inter também, de 20 vezes, uma precificação bem considerável. Mesmo com a queda, né, que o Banco Inter teve recentemente, a gente vê que ele tem uma precificação de preço sobre receita bem considerável, né, embute muito crescimento dentro desse valuation. E a gente vê que interessante, né, o Banco Pan apenas a 1.4 vezes receita. Por essa métrica parece bem barato, tá? Então, o que a gente consegue chegar em conclusão aqui no comparativo do Nubank em relação a outros bancos? A gente vê que em grande parte da maioria das métricas também o Banco Inter, o Nubank, desculpa, ele está muito acima dos seus pares, tá? Até porque, pessoal, uma coisa interessante que a gente consegue notar em relação do Nubank em relação ao Inter, que o Inter ele tem muito mais avenidas de crescimento já prontas para operar aqui, muito mais avenidas de receita, né? Então você tem, por exemplo, Acquiring, Telecom aqui, pensão, consórcio, Health and Dental, né, que seria a parte de saúde e planos odontológicos. Então você, Marketplace, ele já tem um Marketplace colocado. O Nubank ele tem muito menos, ele tem mais usuários, ele tem mais engajamento, ele tem mais crescimento de usuários, mas eles têm muito menos linhas de receita e formas de conseguir, de fato, gerar receita a partir desses usuários. O Banco Inter ele é melhor em criar esses vários ramos de receita, tá? Então talvez por isso também ele tem uma receita média maior por usuário. Então bem interessante aqui para a gente ver que comparativo com os bancos lá de fora não tá tão absurda essa precificação do Nubank, mas em comparativo com os bancos digitais aqui do Brasil é bem excessivo, tá? É bem excessivo mesmo. Finalmente então vamos para o valuation do Nubank, onde a gente considera apenas o Nubank e não faz um comparativo em relação aos outros pares. Mas por que eu gosto de fazer comparativos? É sempre bom para a gente ter uma ideia, um balizamento ali, de se de fato esse IPO está com cara de que está muito caro ou que tem alguma oportunidade ali. Geralmente eu já pararia ali, tá? Eu já pararia naquele ponto e já ficaria de fora no IPO por saber que de fato, em comparativo com outros bancos, mesmo com todo o potencial que o Nubank tem, que a gente viu lá no prospecto do primeiro vídeo, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, o card vai estar aqui em cima. Mesmo sabendo de tudo isso, né, já é suficiente para a gente parar ali e deixar o IPO um pouco de lado, depois para a gente olhar, acompanhar a empresa e ver se de fato ela consegue entregar o que ela está propondo naquela precificação daquele IPO, tá? Mas como eu quero trazer um preço teto aqui para vocês, o que eu decidi fazer, né? Que nem eu falei anteriormente, eu tentei fazer o fluxo de caixa descontado do Nubank e, sinceramente, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, eu tô num ponto tão impreciso que não vale a pena continuar. Então o que eu fiz? Eu decidi fazer um pouco mais simplificado. Um lugar onde eu poderia adotar menos métricas, que eu poderia aproveitar um pouco do relatório do prospecto do Nubank para tirar uma conclusão assertiva sobre o quanto que de fato o Nubank ele pode valer no futuro, utilizando uma premissa pessimista, uma premissa base, que eu acho que o quanto que o Nubank ele pode crescer, e uma premissa otimista, que é o que eles estão colocando lá no prospecto deles, tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, pessoal, eu decidi tentar estimar a receita do Nubank de acordo com o mercado endereçável dele, isso aqui eu tirei diretamente do prospecto. Então você tem o mercado endereçável aqui de serviços financeiros do Brasil e o quanto que ele tende a crescer para 2025. Então eu aproveitei esse estudo do prospecto do Nubank para tentar tirar algumas premissas aqui pessimistas, premissas base e premissas também otimistas aqui de acordo com o prospecto do Nubank. Atualmente, a receita anualizada do Nubank que eu estimo para esse ano é de 9 bilhões de reais, tá? Então, ela vai entre 8,5 e 9,5. Eu estou pegando a faixa intermediária aqui. Se você pegar o mercado atual que o Nubank ele consegue acessar, que são serviços financeiros no Brasil, a gente tem um mercado de 550 bilhões de reais. É um mercado bem considerável. Se você for pegar a receita e dividir
pelo mercado, o market share do Nubank, olhando só essas duas métricas, é de 1,6%, tá? Então já é um market share bem legal, bem relevante. E aí o que eu fiz, né? Eu fui pegando essa métrica, na parte pessimista, eu peguei a métrica só dos serviços financeiros do Brasil. Então eu estou considerando aqui que tanto o México como a Colômbia, por exemplo, que o Nubank está progredindo agora, ele vai fracassar, vai dar errado, ele não vai conseguir rentabilizar bem, vai acabar destruindo valor ou deixando no 0 a 0, e ele realmente vai conseguir extrair muito bem de uma operação que ele já está bem avançado, que é o Brasil. Então eu fui colocando aqui o quanto que tende a crescer esse mercado, né, de 2025 até 2031 e etc. E aí eu tentei botar uma métrica aqui de crescimento também para a receita anualizada no Nubank. Eu coloquei que ele vai crescer a receita em média 20% nos próximos 5 anos, que é bem conservador, tá? Para ser bem sincero. É bem pessimista, né? Digamos assim, de fato. E depois eu coloquei mais 20% para os próximos 6 anos aqui, chegando em 2031 a 66 bilhões de reais aqui de receita. Então, para vocês terem noção, né, o Itaú ele tem muito mais do que isso aqui. Se não me engano, o Itaú tem 120, 130 bilhões de receita anualizada. Nessa situação, o Nubank ele teria 7,8% do market share dos serviços financeiros no Brasil em 2031, tá? Então, é uma premissa razoavelmente pessimista, dado o quanto que o banco já conseguiu avançar até agora, tá? Nos últimos 3 anos o Nubank ele cresceu muito em número de clientes. Então, eu considero essa premissa aqui como sendo pessimista. No meu cenário base, o que eu fiz, né? Eu considerei o addressable market como sendo um mercado, já considerando o mercado de serviços financeiros aqui, Brasil, México, Colômbia, né? Então aqui você tem a premissa inicial é igual, serviços financeiros do Brasil em 2021, mas quando eu fui para 2025 eu já considerei esse círculo roxo intermediário aqui de 177 bilhões de dólares de mercado, tá? Então você tem um mercado maior para o Nubank se ele conseguir entrar muito bem no Brasil, no México e na Colômbia, é uma coisa que eu acho que ele vai conseguir. Aí eu coloquei aqui um crescimento que eu acho que ele vai conseguir chegar também, de receita, a média de 50% nos próximos 5 anos e depois 20% nos próximos 6 anos, chegando em 2031 a 200 bilhões de reais de receita. Muito relevante, eu sei, mas eu acredito que o Nubank, de fato, ele consegue chegar nisso aí, dado o tamanho de oportunidade que você tem, tanto no Brasil, tanto no México, como na Colômbia também. E ele chegaria a um 15% de market share dentro desse mercado endereçável, né? O Nubank ele conseguiria chegar em 15% do market share, que é relevante, né? Mas o Nubank ele tem 10 anos para isso, com muito dinheiro de investimento, então eu acho que é perfeitamente possível que o Nubank consiga chegar a esse market share. Na tese otimista, eu considerei o círculo roxo maior aqui, que você considera serviços financeiros e serviços de marketplace também, que é algo que o Nubank deixou bem claro no prospecto, que ele tem interesse de entrar dentro da América Latina, tá? E você considera o roxo grandão aqui, e aí em 2031, né, eu considerei um crescimento aqui entre 8% e 7%, para ser um pouco conservador. É um mercado endereçável aí de cerca de 2 trilhões de reais, né? Esse seria o equivalente do mercado endereçável de serviços financeiros e marketplace na América Latina inteira, tá? E considerando a premissa de 55% de crescimento, que eu acho que é algo bem relevante, e depois 25% de crescimento nos próximos 6 anos, chegando a 300 bilhões de receita líquida anualizada em 2031. Então aqui já bem otimista, né? E o que eu fiz? Eu peguei 25% dessa receita pessimista, 50% da receita base e 25% da receita otimista, para chegar numa receita 2031 aqui de 195 bilhões, bem próximo da receita base, tá? E aqui que eu fiz, né? Eu coloquei uma métrica, um múltiplo, né? Que seria tipo um múltiplo de saída do Nubank em 2031, preço sobre receita, tá? Porque é mais fácil de você conseguir prever como a receita vai se comportar. Eu não sei o que o Nubank vai estar gastando de capex em 2029, eu não sei qual vai ser a inflação da Colômbia em 2028, então é muito difícil eu conseguir prever um custo de capital para o Nubank, ou então qualquer coisa, né? Inflação, é muito difícil, ele está entrando em vários mercados diferentes, né? E ele pode começar a investir muito forte no mercado que ele vai entrar e o capex ficar muito alto, então eu quis utilizar, né, uma métrica aqui por receita que eu acharia
tranquilo do Nubank estar negociando ali em 2031, tá? Depois dele avançar tanto, que seria cerca de 3 vezes receita, seria aí, eu acho, uma métrica bem considerável para o Nubank. Então, o market cap estimado, né, nesse tempo, até 2031, que o Nubank teria, de acordo com o que eu estou fazendo aqui, é 580 bilhões de reais. É bem relevante, é claro, mas é importante a gente olhar a TIR, né, que é a taxa interna de retorno anualizada, considerando que a gente vai comprar o IPO no preço médio, ou seja, 260 bilhões de reais. Se você chegasse nesse ponto aqui de market cap, que até pode chegar menos, pode ser que ele esteja aqui a PVP de 2, né, 2 vezes, ou então ele negocia igual um bancão, né, um PVP de 293 de 1,5 vezes, né, ele vai para market cap de 300 bilhões, aí a TIR fica muito pequena, 1%, é o quanto que você tende a ganhar ao ano composto, né, até 2031. Mas eu acredito que ele ainda vai ter um potencial relevante de crescimento em 2031, ainda acho que ele pode acionar novos mercados, então eu mantive um PVP aqui de 3 vezes, que eu acho tranquilo do banco negociar em 2031. Com isso, a TIR, que a gente tem a TIR anualizada, é de 9%, tá? Não é uma grande taxa interna de retorno assim, lembrando que essa taxa interna de retorno ela é uma taxa interna nominal, então você teria que descontar a inflação, que a expectativa seria de uns 5%, 6%, então é uma taxa interna de retorno muito baixa, considerando tudo que eu coloquei aqui. Partindo disso, né, eu fui também para outro tipo de valuation, que eu parti de uma situação um pouco diferente, tá? Eu vou até tirar esse custo de servir e margem de contribuição para não confundir vocês. Mas basicamente eu tentei novamente estimar a receita do Nubank aqui, partindo de premissas diferentes, partindo do quanto que ele tende a ter de receita por cliente, uma expectativa do número de clientes, né, que o Nubank tende a ter, população total, né, e olhando sempre o market share aqui dos clientes do Brasil, para a gente não se perder muito nas nossas estimativas, né, não ficar muito otimista em relação ao quanto que ele pode ter de market share de clientes dentro de cada um desses cenários. De novo, né, cenário pessimista, eu considerei população total só do Brasil, então eu considerei que o Nubank ele não vai conseguir expandir muito bem para outros mercados, é algo que eu acredito que não vai acontecer, mas é a nossa premissa pessimista. Atualmente, a receita anualizada de um cliente ativo do Nubank é de R$270 por pessoa, tá? Considerando a receita total que o banco tem dividido pelo número de clientes ativos, você chega nessa receita aqui. E eu considerei que ele vai multiplicar isso aqui por 3 em 2025 e multiplicar por 5 em 2031. É uma coisa bem tranquila, tá? Porque os bancos tradicionais, eles têm receita anualizada média por cliente de cerca de 10 vezes o Nubank. Então, eu estaria considerando que ele chegaria a uma receita aí metade dos bancos tradicionais ao longo dos próximos 10 anos. Então, provavelmente os bancos até vão crescer um pouco mais essa receita. É uma premissa bem pessimista. Crescimento de número de clientes ativos, né? Aqui eu botei por market share de clientes do Brasil. Então, é bem interessante a gente ver isso aqui, né? Porque atualmente a população do Brasil é 214 milhões. O Nubank ele tem 35 milhões de clientes ativos. Ele tem 16% das pessoas do Brasil, da população do Brasil, é cliente ativo do Nubank. Então, isso é bem interessante. Se você tiver num lugar que tem 10 pessoas, provavelmente vai ter uma pessoa que é um cliente ativo do Nubank naquele lugar. É bem relevante. Eu considerei que ele chega a 20% em 2025 e 25% da população brasileira em 2031. É algo que eu considero bem conservador, tá? Nesse caso, ele teria uma receita anualizada em 2031 de 76 bi, né? Considerando essa receita aqui, multiplicando pelo total de clientes ativos em 2031. O cenário básico é o cenário que eu acredito que de fato vai se concretizar. A gente considera já a população de Brasil, Colômbia e México, né, que são mercados que ele está atuando aí, entrando agora. Considero que ele chega no atualmente ele tem um market share de 8,8% dessa população total. Considero que ele vai chegar a 20% em 2025, 25% em 2031, tá? Desse market share total aqui, dessa população total. Número de clientes ativos, portanto, 100 milhões de clientes ativos em 2031. É algo bem considerável, bem grande, mas a gente tem que lembrar que eles já têm 35 milhões, então eles já têm uma base bem grande também. Considerando aqui que eles conseguem chegar a 4 vezes a receita em 2025, atual, e 8 vezes a receita em 2031. Acho que é algo que eles conseguem tranquilamente chegar, tá? Vai estar abaixo ainda dos bancos tradicionais em 2021. Então tem que lembrar que em 2031 os bancos tradicionais também provavelmente ganharão mais receita por cliente. Tá, então a tendência é que somente mesmo nominalmente, né, ainda mais com inflação
e tudo mais. E aí, nesse caso, ele chegaria numa receita anualizada de 226 bilhões de reais, né? Você vê que é bem parecido com o meu cenário base aqui, utilizando essa outra métrica que a gente utilizou, né? O mercado endereçável. Então, meu cenário base é de 210 bilhões, 204 bilhões ali de receita anualizada em 2031 para o Nubank. Qual que é o cenário otimista? Aí eu considero a Latam inteira, a América Latina toda. E considero que ele vai chegar em 2025 a 15% da América Latina e 20% em 2031, com 5 vezes aqui a receita em 2025 e 10 vezes a receita em 2031. Nesse caso, ele chegaria a 380 bilhões de reais de receita anualizada. Utilizando a mesma forma que eu calculei anteriormente, né? 25% pessimista, 50% base e 25% receita otimista, a gente chega em 228 bilhões de reais, né? Próximo também da nossa receita anterior. E usando uma métrica aqui de preço sobre receita de 3 vezes, market cap de 680 bilhões de reais em 2031, com uma TIR anualizada de 11%. Então você vê que até com um market cap gigantesco, a gente não consegue chegar numa taxa interna de retorno que seja atrativa, né, de fato. E aí o que eu considerei, né? O que eu considerei para conseguir dar o meu veredito final aqui no Nubank, né? Eu considerei a média dos market caps que eu calculei. Então, somando 684 mais 586 dividido por 2, eu cheguei a 635. Essa tira anualizada que eu cheguei é de 10%. Eu julguei que essa tira é muito baixa, tá? Então, para eu investir no Nubank, teria que ter um prêmio ali sobre a inflação de pelo menos 10%, que eu acredito que vai ser a inflação no longo prazo do Brasil de 5% mais ou menos. Então a tira exigida que eu coloquei foi de 15%. E aí o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu coloquei, né, o valor aqui de mercado do Nubank para você comprar no IPO que me desse essa TIR que eu exigia, essa taxa interna de retorno. Então se você comprar o IPO do Nubank a 32 bilhões de dólares, você vai ter uma TIR esperada, de acordo com minhas premissas, uma taxa interna de retorno esperada, um ganho, né, de capital esperado, de 15,33%. E foi aí que eu cheguei no meu preço teto para o Nubank, né, finalmente da classe A, de 7 dólares. Tá? Então a gente está 30% abaixo do inferior ali da faixa indicativa do Nubank. Né? Ele vai lançar o IPO entre 10 dólares e 11 dólares. O nosso preço teto, portanto, para o Nubank é de 7 dólares a classe A e de 6,40 reais a BDR. Né? Lembrando que a BDR é 1/6 da classe A. Tá? Então, só para vocês terem noção, o que a gente quer dizer com isso? Né? A gente tem um viés positivo para o Nubank, a gente gosta do modelo de negócio, a gente gosta da estratégia da empresa, a gente acha o marketing do Nubank incrível, mas a gente acha também que as premissas que estão colocando dentro do IPO, na precificação do IPO, elas são muito otimistas, tá? E a gente não gosta de pagar tão à frente por isso. A gente acha que tem um risco de execução gigantesco. Que nem eu falei para vocês, eu acredito que o Nubank ele vai ser um vencedor dentro da América Latina, mas eu não tenho como garantir que ele vai ter 20% do market share da América Latina inteira, né, na parte de serviços financeiros e marketplace. Lembrando que marketplace eles vão também competir com o Mercado Livre, eles vão competir com outras grandes empresas na Amazon, Shopee. Então, são dois mercados que você tem colossos aí de fato, e não vai ser fácil para o Nubank conseguir ganhar tanto mercado assim, ainda mais depois que ele chegar num ponto que ele já está com uma fatia considerável de mercado, que eu acredito que seja ali nos 15% de market share, tá? Ele vai chegar meio que num ponto que fica difícil crescer tão rápido quanto ele está crescendo agora. Então, é até bem interessante, né, pessoal, porque eu tenho essa notícia aqui do Buffett. Ele avaliou o Nubank, na época que ele comprou em junho, a 25 bilhões de dólares. E a gente está avaliando aí a 32 bilhões de dólares, a 30 bilhões de dólares aproximadamente. Então é algo bem próximo aí. A gente está pagando até um prêmio, né, em relação ao Buffett, né, de cerca de 30%. Mas eu acredito que o Nubank ele avançou muito bem nesse final aí. Ele cresceu muito a quantidade de clientes, que eu acho que faz sentido pagar esse prêmio um pouco maior para o Nubank nesse momento, tá? Até porque, né, esse tipo de investimento aqui ele é muito restrito aos maiores investidores do mundo e raramente a gente vai conseguir comprar o Nubank num valuation tão atrativo, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui na nossa recomendação pública. A gente está recomendando que vocês comprem um IPO do Nubank a 7 dólares, tá? Ficar de fora do IPO nesse momento, mas ficar monitorando a empresa para ver se faz sentido. Quem sabe a empresa tem uma queda
relevante aí por conta da reprecificação que a gente está vendo nas partes financeiras, né, nos serviços financeiros. Você tem a Stone caindo muito, a XP caindo muito, o Inter caiu muito, e os bancos tradicionais também estão sofrendo. Então eu acho até difícil eles conseguirem emplacar um IPO numa precificação tão alta quando você tem um ambiente macro conturbado no Brasil e tudo mais, né? Então eu acredito que até o IPO ele deve sair na faixa inferior ali, ou até abaixo da faixa inferior. Vamos acompanhar, pessoal, vamos ficar de olho aqui para ver se a gente consegue uma oportunidade de entrar nessa incrível empresa que é o Nubank. Se você gostou desse nosso valuation, não esqueça de se inscrever para o nosso lançamento da nossa research na semana que vem. A gente vai lançar na quinta-feira, dia 25 de novembro, 20 horas. O grupo do WhatsApp para você ficar por dentro da oferta da nossa research está aqui no link. Entre lá no grupo. Se você gostou desse tipo de análise aqui, a gente vai fazer muito mais esse tipo de análise dentro da nossa área de membros lá do Já Invest. E se você gostou desse vídeo, pessoal, não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante também para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo, e manda para o seu amigo aí que tem interesse em participar do IPO do Nubank. Por enquanto a gente recomenda ficar de fora desse IPO, apesar do viés positivo que a gente tem sobre a empresa. Empresa fantástica de fato, tá? Um abraço a todos vocês aí e bons investimentos.